Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um review de Os Testamentos das Filhas de Gilead. Estou aqui com Lari Persam, minha fiel escudeira, para que a gente possa aqui comentar esse episódio, quinto episódio, com mais desdobramentos nessa história aí, né? Derivada de O Conto da Aya. Mesma diretora, temos aí a Quyen Tran, eu não sei falar muito bem esse nome, mas ela volta aí nesse episódio e acho muito assertiva a escolha dela ali para dirigir mais esse episódio. Eu acho que ela tem ali uma boa sinergia com a série, então, mais uma vez, ela traz pontos muito positivos na direção, ela tem uma direção bem precisa, principalmente em ângulos que fortalecem a fotografia, já que ela é uma diretora de fotografia. Mas vamos lá, vamos começar com Lari Persam. Lari, conte-me quais são as suas primeiras percepções, mas conte-me aí, vamos falar um pouco aí sobre esses desdobramentos que aconteceram. Gabi, é sempre maravilhoso estar aqui falando dessa série com você. E como você falou, né, tá passando tão rápido, a gente já tá no quinto episódio. E esse episódio é basicamente uma continuação do quarto que a gente viu. Então, nesse episódio, começa a formatura das meninas, que é basicamente quando elas ficam prontas para poder casar com os comandantes. Então, elas são apresentadas ali para aqueles homens nesse episódio. Então, é basicamente uma formatura mesmo, depois de elas terem aprendido e se desenvolvido para se tornarem esposas. Então, é uma continuação ali de todo o acontecimento, e a gente vê muito da perspectiva da Agnes nesse episódio, já que ela se tornou amadurecida para casar, biologicamente, dentro do contexto de Gilead ali. Então, a gente tem muito da perspectiva dela nesse episódio, mas também vê um pouco da Daisy. E vemos muito da Becca, né? A Becca também tem bastante ênfase nessa personagem durante esse episódio, inclusive desdobrar ali de como eles lidam com a situação, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Lembrando que é importante a gente sempre frisar isso no início dos nossos papos aqui, temos spoilers, estamos fazendo um review desse episódio, de cada episódio, semanalmente estamos aqui falando sobre os episódios dos Testamentos. Se você ainda não viu os nossos 2 primeiros reviews, por favor, acesse, temos um vídeo com os 3 primeiros episódios e um vídeo do 4º episódio. E a gente fala, inevitavelmente, dos spoilers desse episódio. A gente evita falar um pouco de spoilers do livro, quando a gente acha que é inevitável, a gente precisa trazer alguma teoria, a gente vai alertar sobre spoilers do livro, mas da série a gente vai falar abertamente aqui. Então, se você ainda não assistiu esse episódio, assista e volta para cá para comentar com a gente o que você achou. Se você não se importa com spoilers ou já assistiu o episódio, continua aqui com a gente e já deixa aqui nos comentários qual foi a principal parte ali que vocês acharam interessante na série, o que mais chamou a atenção nesse episódio, o que vocês estão achando da série como um todo. Então, participe aqui desse papo com a gente, que a gente está esperando você aqui trazendo suas percepções. Então, a gente começa ali com a Agnes experimentando o vestido, né, de debutante, aquele vestido verde, ela tá belíssima. E a gente tem ali a Paula já trazendo ali, a gente tem salpicado ali algumas percepções dessa personagem. Eu mandei até a Paula, assim, né, quando assisti, mandei no WhatsApp, que eu estou muito intrigada com a Paula, porque eu quero saber mais dela. Então, a gente tem ali um pontinho ou outro, mas eu acho que isso vai se desdobrar, né, a partir das temporadas. Assim. Essa temporada eu acho que a gente não vai ter muito da Paula, mas eu acho que ela é um personagem que vai realmente ter alguma importância dentro da série, tá? E aí a gente percebe que a Paula tem um certo saudosismo em falar ali de tempos anteriores. Ela tomara que caia, ela explica ali para a Agnes que eu tomara que caia, e fala que eram outros tempos. Mas ela elogia o vestido da Agnes, ela elogia o alfaiate, mas ela não elogia em nenhum momento a Agnes, né? Então a gente entende ali que ela não traz nunca ela não reconhece nunca a pessoa, a mulher Agnes ali. Então, é sempre, seu vestido tá lindo, o alfaiate trabalhou muito bem, mas ela, em nenhum momento, ela é bonita, ela está bonita. Então, é um ponto ali interessante, né, dessa personagem. O que você acha da Paula, Lari? Você acha que ela vai realmente... A gente já falou dela outras vezes aqui. Sim. Eu acho que a personagem da Paula está sendo introduzida de uma maneira muito interessante. É muito bom ver que eles estão colocando minuciosamente pra gente coisas do passado dela, então dá para perceber ali que ela veio de outra época, outro contexto. E eu vejo a personagem da Paula de um jeito muito contido. Parece que não é como se ela não gostasse da Agnes, mas parece que, para mim, ela está tentando não criar vínculo para facilitar a forma de lidar com Gilead, sabe? Lidar com a Agnes, lidar com as meninas, lidar com aquele contexto.
Então, esse saudosismo dela passada, como você falou em alguns episódios, é muito interessante porque vê que ela mesmo se poda no momento, sabe? Ela vai falar uma coisa ali do passado dela e aí ela já muda de assunto. Então, eu tô muito ansiosa, assim, para ver como é que a série vai construir a personagem delas depois nas próximas temporadas, que é como você falou, né? Nessa primeira temporada, eu tenho certeza que a série vai continuar abordando e focando na Agnes, na Daisy, na construção delas duas, no amadurecimento delas e na observação delas em relação a como o Gilead funciona. E os outros personagens a gente vai ver mais nas outras temporadas, mas é bom ver que a série tá cuidando disso também, né? Não são personagens ali secundários à toa. Então a gente vê uma minúcia ali de algum personagem, a gente vê o saudosismo dela passada, então dá pra ver que a gente tá introduzindo no passado deles, na história deles, aos poucos nessa temporada, não vai ser deixado tudo para depois. Eu acho isso muito bom. Até porque ela é uma esposa, ela tem um poder hierárquico ali. Inclusive, temos um conteúdo extra lá no Instagram, então aproveite, se você ainda não segue a gente no Instagram, siga lá, porque a gente tem conteúdo. A Lari fez um conteúdo super bacana sobre as cores de Gilead, eu fiz um conteúdo falando sobre a hierarquia, principalmente feminina ali dentro, as funções dentro de Gilead das mulheres. Então, a gente fala das esposas ali, e as esposas elas têm um poder hierárquico ali, importante dentro de Gilead. No entanto, não é tão importante assim, né? Porque elas não têm tantos privilégios, quando ela tem privilégios, mas Ainda é Gilead, né? ela não pode ler, não pode escrever, ela tem que servir ainda a casa, de todo modo. Então, eu acho que ela está jogando esse jogo. A gente vê claramente, ela já traz, né, ela fala do passado dela algumas vezes de uma forma nostálgica, e a gente entende que ela sente falta disso. E eu entendo que ela está jogando o jogo, e eu acho que é um personagem que é muito provável que se rebele aí, né, durante os episódios. Eu acho que seria bem interessante. Eu também vejo muito disso nela, sabe? E eu tô gostando da personagem da Paula. Por mais que ela venha assim por esse lado, sabe? Sempre negativa ali em relação a Agnes, e a Agnes claramente não gosta dela. Eu acho que uma personagem que traz essa dualidade é muito importante, né? Porque a gente sabe que, se tratando de Gilead, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, pelo menos em relação às mulheres, né? Os homens eu não posso dizer o mesmo. Mas em relação às mulheres, a gente tem essa dualidade, é muito importante. E a gente já viu isso também em Conto da Anya e Handmaid's Tale, né? Que as personagens femininas também tinham essa dualidade. Então, ver isso também nos testamentos está sendo muito interessante. Inclusive, trazendo um pequeno spoiler do livro, Tia Lídia. Fiquem de olho nela, porque ela é uma Sim. personagem que tem essas camadas, essas complexidades. Eu acho muito importante a gente ficar de olho nela. Apesar de a série ainda não ter focado 100% nela, ela vai ter um papel muito fundamental nessa narrativa. Pelo menos tem no livro, eu espero que tragam na série. E aí a gente tem o baile das debutantes, onde as meninas se prepararam. A gente vê ali que a Agnes já está se distanciando da Becca muito pelo trauma, ela está associando, né, a imagem da Becca ao pai da Becca. Então, a Becca não entende muito bem o que está acontecendo. A Agnes vê o pai da Becca lá no baile de debutantes e ela chega até para trás, ela tem um certo. Ela traz o trauma ali à tona para ela, né? Ela tem até uma reação física ali quando ele chega ali no local. E aí a gente realmente vê que elas se dedicam e tem uma preparação, porque elas esperam dali terem bons partidos ali para casarem, né? Então elas têm uma dança inicial com alguns homens, depois chegam outros mais velhos e é horrível essa parte, pior ainda. E a Agnes tem ali uma dança, né, com o Garth, né, que ela que é o guardião dela, e ela dança com ele por alguns momentos, alguns minutos, porque o par dela teve que se ausentar. E aí a gente vê que ela realmente nutre um sentimento muito forte por ele. Fica ali meio quase embasbacada, assim, olhando para ele. E aí, repetindo um pouco o que já acontece com a June, né? Sendo que o Garth, ele vai possivelmente virar um comandante, né? No final do episódio a gente tem essa informação e ela se anima toda, que agora ele pode ser uma opção para ela. Mas você acha, a gente conversou um pouco já, né? A gente já iniciou essa conversa. Você sente que o arco da Agnes está avançando? Porque para mim não está. A gente já falei com você isso. Para mim é um arco que a gente tem ali situações pontuais, né? Conflitos que chegam para ela e que ela é muito só reativa a esses conflitos, ela reage a cada situação que acontece, mas não tem um arco assim de desenvolvimento como a gente vê para a Becca, como a gente vê para a Daisy, como a gente vê, enfim, até para algumas tias. Sim. Mas para a Agnes, a gente não vê efetivamente sendo que ela é protagonista ali junto com a Daisy. O que você enxerga? Onde você acha que isso vai levar? Porque para mim
tá me dando uma agonia. Em mim também, porque eu fico muito preocupada porque algumas séries têm o hábito de querer desenvolver tudo de última hora. Então, assim, a gente vê que a construção da personalidade da Agnes está sendo desenvolvida, a gente vê que acontecem as coisas com ela, mas ela realmente tomar uma atitude, a gente vê uma mudança assim drástica, tem demorado de acontecer e eu fico com essa preocupação, porque é Quinto muito comum. episódio! Quinto Quinto episódio. episódio! Então, assim, se no sexto não acontecer nada, realmente eu vou ficar ainda mais preocupada. Porque já tá na hora, né? Já aconteceu, já teve aquilo que aconteceu com ela no quarto episódio, então serviu pra realmente ela ter esse baque, assim, da relação da mudança que aconteceu. E agora esse quinto episódio também com o baile, que a gente vê que ela também passou por situações desconfortáveis ali, porque o baile por si só é uma coisa bizarra, né, gente? Tem É. meninas ali que a gente não faz ideia de quantos anos elas têm, sendo oferecidas a comandantes, muitos mais velhos, né? Porque a Agnes fala no episódio, inclusive, que elas têm esperança, às vezes, de casar com um comandante mais novo, mas elas que são de famílias mais ricas, né, como a família da Agnes, que a gente vê que é a família mais importante ali que tem em Gilead, né, a Sim. família dela é uma das mais importantes, vai ser oferecida provavelmente para um homem muito mais velho. Então, assim, então é um episódio extremamente bizarro por conta disso. Então, ela se posiciona, a gente vê muito da narração dela com base nos pensamentos, né, que ela tem ali durante o episódio, ela se forçando a guardar o sentimento que ela tem em relação ao que aconteceu lá no episódio anterior, mas a gente realmente sente falta disso ser desenvolvido mais ativamente, porque uma coisa está no pensamento dela, outra coisa ela ter as atitudes de fato no contexto do episódio, né, e é isso que eu tô sentindo falta também. Eu acho muito legal, e aí você trouxe um ponto que eu acho muito legal na atuação da Chase Infinity, é isso. A gente sente que ela está contida o tempo todo, que ela está se policiando, que ela, né? Enquanto a Daisy tem rompantes, a Daisy tem a atuação dela é muito de explosões, né? Rompantes, porque ela não consegue segurar, ela não consegue ficar passiva aquela situação. A gente vê na Chase Infinity uma atuação mesmo de aquele final onde ela tem que se oferecer ali para aqueles homens no telão que ela tem que falar porque ela é uma boa esposa e tal. Eu achei incrível ela nessa parte ali, porque ela realmente faz uma atuação muito contida. E não é fácil fazer uma atuação contida, né? Porque a gente associa uma boa atuação sempre quando ela é explosiva, quando ela tem até um certo exagero em alguns momentos, mas a dela não, a dela ela tem que. O choro tem que ser contido, o medo tem que ser contido. Eu tenho achado isso bem legal em relação à atuação delas. E faz todo sentido para a personagem, né? Porque a Daisy é uma menina que ela veio de fora para dentro de Gilead, ela tá infiltrada ali e tudo mais. E a Agnes não, ela foi criada naquele universo, sempre muito protegida pela família de certa forma, pelas coisas que aconteciam em Gilead. Então, a partir do momento que ela vira verde, né? Fica amadurecida para casar, vamos dizer assim. Ela tem um baque já de cara. Então, assim, ela sofreu um abuso no episódio anterior por conta do pai da Becca. Nesse episódio, ela passou por aquela situação de ter que fazer uma entrevista e mostrar por que ela deve ser esposa de todos aqueles homens. Então, assim, é uma cena muito desconfortável. Inclusive, eu posso dizer aqui que, para mim, foi o episódio mais desconfortável até então, porque já veio de desconforto do último, e todo esse episódio, essa construção da cena, e como você falou no começo, né, é uma fotografia muito bonita, então mostra ali a dança de cima, e essa parte estética e da montagem da cena também é muito importante para a gente ver essa hierarquia, né? Os homens olhando as meninas de cima dançando, Sim. a Agnes toda pequena ali na cena, todos os homens na tela. Então, assim, a atuação dela tem sido essencial realmente para a construção da personagem, mas sigamos dizendo que ela precisa ser desenvolvida mais ativamente na história, porque queremos ver um pouco mais do outro lado da Agnes, não só dessa menina contida, de Gilead e tudo mais. Será que a gente só vai ver essa reação da personagem, realmente um arco ali, uma mudança dentro do arco narrativo dela no último episódio mesmo, só ela reagindo a alguma situação mais crítica? É uma pena, porque assim, porque até para a construção disso, da reação dela, ainda tá, né, não tem ainda. Claro, ela sofreu um abuso, mas ao mesmo tempo a gente entende que ela está acostumada com aquele universo, ela está meio doutrinada com aquilo ali. Então, o que vai fazer ela ter esse gancho? É o Garth? O que vai mudar ali? Então vamos acompanhar, porque realmente foi o que você falou. Realmente também me incomoda muito. Uma série que. Ainda mais que uma série de 8 episódios, né? Então, esperar no sexto, no sétimo, para fazer alguma coisa. E eu nem sei se a série já tem algum anúncio de renovação, mas se a série não é renovada, a gente tem um desfecho péssimo. Medo disso acontecer. Então, espero que realmente a gente consiga ver já no próximo alguma mudança nesse sentido. Becca é a grande
A gente tem acompanha muito de perto a Becca nesse episódio. Ela está totalmente insatisfeita com aquela situação. Ela realmente é a pessoa que está ali. A gente vê nela ali que ela queria abrir aquela porta e fugir a qualquer momento. A gente vê nela o que a gente queria ver muito na Agnes também, né? Esse desenvolvimento muito importante dela. A conversa dela com a Daisy, assim, toda a construção da Becca, como você falou, né? A gente já vinha acompanhando isso. E é muito interessante ver a forma que ela se expressa. Também fiquei surpresa, a atuação dela também é muito boa, dessa atriz. Sim, foi ótima, sim. Teve mais ênfase e realmente a gente conseguiu ver a atuação dela, sim. Também achei ótimo. E aí ela né, fica alcoolizada, porque um comandante dá ali para ela num chá, né, coloca álcool para ela, e aí a tia Vidal acaba sendo a responsável por essa situação. E nesse, né, como você falou, tem a cena que ela fala dos sentimentos dela pela Agnes para Daisy, que acolhe ela ali no banheiro e ela não sabe muito bem como lidar com aquilo. Eu achei muito legal essa cena. Eu acho que vai ser já uma personagem muito querida, assim, para mim, pelo menos. E eu acho que ela vai ser uma personagem muito querida para o público como um todo, né? Eu também gosto muito da personagem da Becca. Ela começou assim mais contida, mas se desenvolveu. E eu acho muito interessante quando a série coloca personagens, de certa forma, secundários ali, que são muito importantes também. Não deixa só para as protagonistas o peso de entregar uma grande atuação, de entregar grandes cenas. Então a Becca tem se desenvolvido muito. Aquela conversa dela com a Daisy foi muito emocionante, assim, né? Ver que ela acabou ficando alcoolizada ali e acabou confessando os sentimentos. Ainda bem que para Daisy, porque se fosse para outra pessoa, talvez teria tido um final ruim. Então a Daisy também fica super emocionada ali com o que ela fala, porque sabe que não existe brecha, não existe possibilidade dela construir esse sentimento. Então a Daisy dá um jeito de acolher ela ali, de certa forma, tentando cortar isso para que ela não cresça de certa forma, sabendo que não tem como, né? Porque o sentimento não se controla. Então foi uma cena muito bonita mesmo das duas ali conversando, e eu espero que a Becca se desenvolva. Ela foge, né? Ela literalmente foge, assim, porque a gente falou da Becca, mas esse episódio foi o primeiro que a gente começa a ter uma visão maior das outras meninas também, né? A gente tem a Shu, tem a Uda, a gente começa a ver ali as inseguranças delas, a Kilma é totalmente inocente. Né, que a Shu fala para a Uda que você ainda não menstruou porque você é muito, né, você é muito inocente, muito bobinha. Ela, será que é por isso que você também. E ela fala uma inocência, será que é por isso que você também não. Ela fala muito inocente. E aí, no final do episódio, ela menstrua e elas acham que é por conta do chá, né? Elas tomam aquele chá que parece ser horrível. Então a gente começa a ter, da própria tia Vidal, a gente começa a ter ênfase em outros personagens. Acho que talvez seja o episódio que a gente começou a ter uma visão maior, um aprofundamento entre aspas, porque não deu tempo de aprofundar cada personagem, mas da gente conhecer realmente esses outros personagens, né? E aí, ponto de atenção, como a gente já falou, a gente falou da Becca, que agora a Daisy sabe, ela revelou para a Daisy os sentimentos dela para a Agnes, então a gente vai ter um relacionamento entre as duas, de amizade, como é que vai ser desdobrado isso? A Daisy vai também trazer segredos para a Becca? O que a gente vai ver em relação às duas? Tia Vidala e Tia Lídia, a gente já sabia que ia ter um embate, porque já teve isso lá nos primeiros episódios e agora elas começaram, né? Realmente, ela falou, não é culpa minha. E a tia Lídia fala, é culpa sua. Então, assim, elas vão ter algum embate maior e eu quero muito saber como vai ser isso e como elas vão desdobrar, porque Tia Lídia é quase uma pessoa ali de uma hierarquia máxima dentro de Gilead, né? Sim. Então, como vão tratar isso? Então, é um outro ponto importante. Eu acho que é isso, né? E a Shu e a Uda ali que a gente vai acompanhar, como vai ser o desdobradisco, porque a Shu se sentiu ali meio. É Shu, né? Que chamou ela, né? A outra. Né? Como ela se sentiu ali, eu acho que a gente vai acompanhar mais de perto, porque do grupo de amigas é a única que ainda não menstruou, então não entrou ali, né? Não se torna uma debutante ali para se tornar candidata à noiva de um comandante. E é uma pessoa que faz muita questão disso, é uma pessoa que realmente entende que a vida dela está linkada a isso, o futuro dela está linkado. Eu acho que várias meninas em Gilead, mas essa personagem tem essa visão muito forte. Talvez trabalhar em fertilidade nela, como é que vão trabalhar essa personagem? Então, você percebe mais algum ponto que se destacou nesse episódio? Eu acho que é mais isso mesmo que você comentou, porque foi um episódio mesmo da gente conseguir
entender muito mais os personagens, né? Então, ver um pouco das meninas, ver um pouco mais da tia Lídia, aquele comandante também, que parece ter um certo poder ali, que é aquele que casou com uma das meninas também mais nova, que parece ser um pouco diferente ali. Então, a gente tá vendo os personagens se apresentando cada vez mais. Então, foi um episódio muito de desenvolver dos personagens e das relações também, né? Como você falou, da Daisy, da Becca, das meninas por si só. E eu achei interessante também esse lado da Chu, porque como a gente não sabe muito bem quantos anos as meninas têm, me parece que talvez ela seja mais velha do que as outras meninas. Então, para ela, talvez tenha um peso maior em relação a isso, de ter logo, de amadurecer logo, né? Então, talvez esse lance da fertilidade pode ser que seja abordado. Então, eu fico curiosa para saber como é que vai ser o desenvolver disso, né? Ainda mais que falta só 3 episódios para terminar. Então, eu fico com aquele receio, né? Será que vão apressar as coisas? Será que vai desenvolver no tempo certo? Será que a gente vai ter uma nova temporada? Então, eu gostei muito desse episódio por isso. A gente conseguiu ver todos os personagens ali sendo introduzidos de alguma forma, se desenvolvendo, mesmo que minimamente. Então, me deixou empolgada para ver os próximos episódios e também com um certo receio. E temos a Daisy ali, né? Que a Daisy meio que reagiu ali a uma investida de um comandante daqueles, e ele não gostou, e aí o Garth ele entrou ali para poder apoiar a situação. E ela entende que ela tem uma missão ali, e ela não compreende muito bem qual é essa missão, e a gente ainda tem essa dúvida. E ele tem a questão do chocolate, que foi importante ali para o Mayday, e eles querem saber mais informações, e ela fala, a gente não sabe isso, como eu vou saber? Como é que eu vou descobrir isso? E aí Tem que muito se peso, vira, a gente quer saber. muito peso, assim, tipo, você tem que saber das coisas, tem que descobrir, e ao mesmo tempo, assim, ela não tem muito poder. Por mais que ela tenha acesso às meninas e tudo mais, as meninas por si só não conversam nem entre elas. Então, assim, deram uma missão pra Daisy, missão impossível praticamente pra ela lá dentro, né? Não, assim, é uma missão. A gente, para mim, acaba sendo um contraponto também no Mayday. Apesar do Mayday ser uma resistência, né, contra todo esse sistema de Gilead, a Daisy também está vulnerável naquele ambiente e é como se fosse um efeito colateral. Se ela morrer, como foi a florista no episódio anterior, se ela morrer, se acontecer, se não der certo, a gente perdeu a informação, mas foi um Bota efeito outra no colateral. lugar e também isso, né? Exato. Então, não é assim, as mulheres, elas estão vulneráveis em qualquer lugar que elas estiverem, assim, mesmo estando no Mayday. Pelo menos é a sensação que eu tenho e a leitura que eu tenho. Quando ele fala meio assim, se vira, você tem que me trazer essa informação. Se você quiser sair daqui, você tem que trazer a informação, mesmo que você não saiba como. Ela está vulnerável, ela não sabe como fazer, ela quer ir embora dali de qualquer jeito, como as outras mulheres que estão ali no Mayday, com certeza, como a Florista, Sim. enfim. A gente deve acompanhar outras mulheres aí nessa trajetória, mas a gente realmente tem uma personagem perdida, elas não sabem. Na verdade, tanto a Agnes quanto a Daisy são personagens que ainda não sabem como reagir dentro daquele local, assim, sabe? Dentro daquele ambiente. Então, também estou curiosa com a Daisy, como já falei em outros momentos, é uma das minhas personagens favoritas, eu acho que é a minha personagem favorita. Mas ela, apesar de ser uma personagem reativa, ela é vulnerável, ela tem medo, tem fraquezas, e a gente não sabe como ela vai lidar com isso ali dentro de Gilead. E é muito legal como a série mostra essa semelhança entre as duas, né? As duas estão em situações ali que se diferem, mas as duas estão perdidas nesse contexto de Gilead, e as duas estão passando por muitos problemas ali juntas. Então, por mais que elas sejam diferentes, tenham personalidades diferentes ali, até a forma de agir e tudo mais, elas têm essas semelhanças, né? Eu acho muito legal como a série consegue dividir isso entre as duas, pra gente acompanhar um pouquinho do lado de cada uma. E como você falou, né? Gilead e esse episódio veio para mostrar que todas as mulheres, de certa forma, estão vulneráveis, né, ali naquele contexto. Então todas correm perigo de alguma forma, e para mostrar que realmente assim não existe somente o 100% certo, né? Porque a gente vê, como você falou, no caso da Mayday, por mais que eles sejam uma resistência para poder salvar as mulheres daquele contexto, querendo ou não, eles colocaram uma mulher também numa situação de vulnerabilidade e de risco também ali, né? Para poder salvar todo mundo, participando de uma missão que ela não faz nem ideia do que seja. Então é realmente complicado, e eu acho muito legal como a série mostra essa dualidade das pessoas, da resistência, da própria Gilead. Então tá sendo muito bacana acompanhar isso. Porque se o Garf não aparecesse ali naquele momento, eu não sei o que aconteceria com a Daisy. A gente não Exatamente. sabe, né? Se fosse Então, outro guardião ali, se fosse outro contexto, sei lá, poderia perder a língua. No mínimo, levando em exato, no consideração o que mínimo, acontece. no mínimo. Então, realmente, ela está vulnerável, ela está em risco o tempo inteiro. Quero muito saber, veremos mais personagens de O Conto da Aya, assim como a June participou. Sim.
né? Até agora não tivemos, tirando a tia Lídia. Gostaria de ver mais a tia Lídia, eu acho que é uma personagem que estão explorando pouco, a gente tem pinceladas ali, mas ela é muito importante também para essa narrativa, então gostaria de a gente começar a conhecer um pouco mais essa personagem mais a fundo, mais do que a gente conheceu de Conto da Aia. Quais são essas percepções? E, claro, a nossa pergunta, né, semanal, Lari, qual foi seu episódio favorito até o momento? Então, eu vou dizer que foi esse quinto episódio, por mais que não tenha desenvolvido tanto a história das personagens individualmente, eu acho que a gente pôde ver um pouco mais de todos os episódios, de todos os personagens, de certa forma. Foi um episódio também que eu fiquei, foi o que mais me causou desconforto, assim, eu fiquei emocionada com o que aconteceu com a Agnes, com as meninas, de certa forma. Então, eu considero, assim, o meu favorito até então, mais por isso, assim, porque por mais que eu não tenha desenvolvido a protagonista, né, na Agnes, que a gente precisa ver um pouco mais dessa reação dela, ainda assim, a gente pôde ver mais uma vez ela brilhando na atuação, a gente vê um pouco da Daisy, vê um pouco de cada personagem. A própria Becca teve um destaque nesse episódio, que eu gostei muito de ver. Então, eu espero que o sexto seja ainda melhor e desenvolva, mas eu vou considerar o quinto meu favorito. Quinto também é meu favorito. Eu acho que a direção impecável, fotografia linda. A gente tem realmente essa pincelada de conhecer mais personagens, mesmo que não seja super profundo, mas a gente está conhecendo mais elas, o que está movendo elas dentro daquele jogo que tabuleiro que é Gilead. E o desdobrar de alguns personagens, como a Becca, que realmente foi um grande destaque. A gente precisava saber mais dessa personagem, porque ela vai ter um papel importante ali dentro dessa narrativa. Então, também é o meu preferido. Conta aqui pra gente qual foi o seu episódio favorito até agora, se também foi o quinto como o nosso, ou se foi algum episódio anterior, e por quê, seria legal a gente saber. E se você ainda não segue a gente, por favor, siga eu e a Lari Pessoal lá no Instagram. A gente tem conteúdos extras de os testamentos e também do Conto da Aia. A gente está trazendo ali do universo de Gilead como um todo. Trazemos outros conteúdos. Lari, conta pra gente mais uma vez o que tem ali nas suas redes. Então, gente, além dos conteúdos esses que a gente traz sobre os testamentos, sobre o Conto da Aia, eu também posto conteúdo sobre vários filmes, séries diferentes, posto review também dos episódios de outras séries que eu tô assistindo. Então, vocês vão ver um pouquinho do universo de filmes e de séries lá no meu perfil. Me sigam também. Lá eu também trago muito do gênero fantástico como um todo, horror principalmente. Então, estou no meu Instagram, Boca do Inferno, Mulheres no Horror, estou nessas 3 páginas ali trazendo conteúdo. Me siga para mais. Mas falo ali muito também sobre os testamentos. Me siga aqui também no YouTube. Como eu falei, eu e a Lari, semanalmente, estamos aqui falando de Os Testamentos das Filhas de Gilead, que a gente só chama de Os Testamentos porque o nome ficou muito extenso. E a gente pretende até o final da temporada estar aqui trazendo esses reviews, mas também trazendo esses conteúdos que eu disse lá no nosso Instagram. A gente possivelmente vai falar das colônias, que foi um pedido dele que teve. Se vocês pensarem em outros conteúdos extras, contem pra gente. Eu não falei lá das Econos Esposas, que eu também gostaria de falar, porque eu acho que é um tema à parte, e também das funções dos homens em Gilead. Queremos falar da tia Lídia, tem um monte de conteúdo extra que a gente quer falar. Esse universo, assim, é muito extenso, muita coisa. Então, conta aqui pra gente o que você quer de conteúdo extra, conhecer um pouquinho mais sobre Gilead. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar tanto os conteúdos extras quanto o conteúdo aqui no YouTube com seus amigos que gostam de Conto da Aia, que gostam dos testamentos, que gostam desse universo de Gilead e que não conhecem ainda, para conhecerem também a série e as 2 séries, né? Tanto os testamentos que a gente está tratando no review, mas também o Conto da Aia. Comente aqui pra gente, participe dessa conversa, a gente conta com vocês aqui para que realmente seja uma conversa integrada com vocês. E nos vemos até a próxima semana. Tchauzinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.